Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Dando continuidade ao estudo da genética mendeliana, hoje iremos tratar sobre a segunda lei de Mendel. Mendel, dando continuidade aos seus estudos, além de analisar as características de maneira individual, ele começou a buscar uma explicação para um mecanismo de transmissão de duas características simultâneas. Mas antes da gente entrar nessa segunda lei de Mendel, eu quero recapitular os principais conceitos da primeira lei de Mendel. Vamos lá. O cruzamento inicial da primeira lei de Mendel, ele cruzou ervilhas verdes com ervilhas amarelas, que ele definiu como geração parental, e desse cruzamento tivemos 100% das sementes amarelas, e por meio da autofecundação nós tivemos sementes amarelas e verdes. Em outros pontos, tendo em vista já a primeira lei de Mendel e o conhecimento dos fatores de Mendel, vamos lá. Na realidade, ele cruzou homozigoto recessivo, que foi a verde, com homozigoto dominante, que é amarelo. Desse cruzamento nós tivemos um híbrido, que é um heterozigoto com características dominantes, e com a autofecundação da F1, nós tivemos, no caso, um homozigoto dominante, dois heterozigotos com característica dominante e um homozigoto recessivo. Claro que é com as suas devidas proporções. Quando a gente fala de proporção, qual foi a proporção de Mendel relacionada à primeira lei de Mendel? Logicamente, a proporção fenótipa está de 3 para 1, ou seja, 3 dominante para 1 recessivo. E a proporção genótipa está de 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos com característica dominante e 1 homozigoto recessivo. Nesse ponto, podemos afirmar que a primeira lei de Mendel afirmava que cada característica estava ligada a um par de fatores que separam a formação dos gametas. Agora iremos analisar a segunda lei de Mendel. Nesse ponto, analisaremos duas características simultaneamente. A cor, que é amarelo, vezão, vezão ou vezão, vezinho, e o verde, vezinho, vezinho. Lembrando, amarelo é dominante, característica dominante, e o vezinho, característica recessiva. Quanto à textura, nós temos o liso e rugoso. Liso com característica dominante, nós temos Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, e rugoso com característica recessiva, Rzinho, Rzinho. No cruzamento, levando em consideração duas características simultâneas, nós vamos ter o seguinte: uma ervilha lisa e amarela, que no caso são as duas características dominantes, com a ervilha rugosa e verde, que são as duas características recessivas. Do cruzamento deles, na F1, nós temos sementes lisas e amarelas, e com a autofecundação nesse processo, nós teremos ervilhas lisas, verdes, rugosas, amarelas e rugosas, verdes. Nesse ponto, Mendel pôde inferir que as características se comportam de maneira independentemente, ou seja, o fato dela ser lisa não obriga a sua textura, por exemplo. Agora, recapitulando o seu experimento e levando em consideração agora a existência dos alelos, lembrando, Mendel não conhecia alelos, sim fatores. Nós iremos analisar o seguinte: na geração parental, nós temos sementes lisas e amarelas, que no caso é Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, que é um homozigoto dominante, duplamente, logicamente, com sementes verdes e rugosas, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. E quanto à formação dos gametas, nós temos 100% dos gametas Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho. Na geração F1, que está aqui, 100% das sementes apresentam características dominantes, só que nós vamos ter um híbrido. E quando a gente faz uma autofecundação, isso aqui é interessante, nós temos que fazer esse quadro, que é exatamente a combinação de todos os gametas produzidos. E nesse quadro aqui, que é o quadro de Punnett, nós temos a seguinte característica: nós vamos ter uma proporção de 9, 3, 3, 1. Mas que proporção é essa? É de 9 com características duplamente dominantes, 3 com uma dominante e uma recessiva, 3 com a recessiva uma dominante e 1 duplamente com características recessivas. Se a gente analisar o quadro, como é que foi feito esse quadro? Exatamente, ó, você tem os gametas produzidos por um indivíduo, os gametas produzidos pelo outro indivíduo, e a gente vai fazendo o cruzamento. Ó, Rzão, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. E a gente vai montando. As proporções, elas seguem exatamente a combinação desses gametas. Então, é isso que a gente pode analisar com o experimento da segunda lei de Mendel. Dessa maneira, o que é que a segunda lei de Mendel nos pode afirmar? Simples demais. Que as características elas se comportam de maneira independentemente na formação dos gametas, que exatamente isso tudo acontece por acaso. Professor, sempre a segunda lei de Mendel é válida? Não, gente. A segunda lei de Mendel só vai ser válida quando os genes que condicionam a característica estão em cromossomos diferentes, como você pode perceber aqui. Quando os genes estão no mesmo cromossomo, então os genes estão ligados, ou linkage. Nesse caso, a segunda lei de Mendel não vai poder ser
utilizada. Então, nós terminamos a sala de hoje. Até a próxima!